Estamos de volta. No próximo bloco, vamos conversar com a doutora Kátia Torres, farmacêutica bioquímica e diretora de ensino e pesquisa da Fundação SECOM. Curta os nossos vídeos no YouTube, siga-nos no Instagram, inscreva-se no nosso canal e visite o nosso site istoemanaus.com.br e todas as semanas vocês terão novos vídeos. Eu conheci você há mais ou menos 4 ou 5 anos e tendo em você uma pessoa próxima, uma pessoa inteligente, que traz conteúdos que realmente possam melhorar a qualidade de vida da gente. Só quero dar meus parabéns por essa longa trajetória que você teve aqui nesse programa. E eu me sinto honrado, né, de fazer parte, um pouquinho que seja, dessa trajetória. Muito obrigado, parabéns, você é 10. Muito bom dia para você da nossa TV Norte Amazonas, onde nós estamos todos os sábados, sempre às 7h30 da manhã, e com um assunto muito importante, muito bom, e com que prazer a gente leva essas informações para vocês. De hoje, direto do Churrasco da Vila, que fica na Rua Fortaleza 569, na Vila Municipal, aberto de terça a domingo para almoço e jantar. Também você tem aqui o delivery através do 98530 6635. Churrasco da Vila, onde comer bem e com sabor é o grande compromisso deles, porque aqui você saboreia uma costela ou então um cupim no fogo de chão, muito diferente daqueles que vocês já comeram por aí. E é muito diferente. Por quê? Porque a gente sabe que a costela é uma carne bastante gordurosa, mas aqui eles têm um jeito diferente de assar que você quase nem percebe. Não sei se deixa de existir, mas pelo menos não é percebível. E os lugares que eu já comi, você sempre fica com a boca totalmente engordurada. Mas você tem ainda um frango, você tem a picanha, você tem o colchão mole, você tem contrafilé e, além disso, você quer também um hambúrguer que pode ser feito com carne de costela ou então um carne de hambúrguer da Angus. Hoje, com a honra e o prazer de estar pela primeira vez no nosso programa, a doutora Kátia Torres, farmacêutica, bioquímica e diretora de ensino e pesquisa da Fundação SECOM. Doutora, muito obrigado pela gentileza de estar conosco. A gente fica envaidecido porque ter profissionais desse quilate no nosso programa é motivo de bastante honra. Eu queria então, está vindo aí o Congresso Pan-Amazônico de Oncologia, eu queria que a senhora falasse um pouco a respeito. Olha, primeiro quero te dizer que é um prazer estar aqui. É um prazer estar aqui compartilhando até da ideia de uma boa comida, né? Isso alimenta a alma, alimenta o ânimo para a gente conversar, mas a gente está aqui também representando a Fundação SECOM para falar deste nosso evento, que é o 8º, viu? É o 8º Congresso de Oncologia. Ele acontece a cada 2 anos. Ele é organizado pelo SECOM, mas não a estrutura física de auditórios e tal do SECOM não comporta a grandeza desse evento. Então a gente faz em locais de evento, né? E já então, tem esse local, só podia adiantar? Essa edição vai ser no Centro de Convenções do Plaza Shopping, porque tem estacionamento, tem um amplo espaço, porque realmente o público que a gente vem alcançando em todas as edições chega a 900 pessoas, né? Entre um público de estudantes, profissionais, familiares de pacientes ou até mesmo os pacientes que estão atentos aos temas que a gente traz, né? E são diversos os temas. Esse ano a gente tem uma temática voltada para tecnologias, o uso da inteligência artificial aplicada à oncologia. Nós vamos falar isso, discorrer um por um, doutora, para a gente entender bem. Então, eu queria já passar para eles dia e hora. Perfeito. E o público-alvo. Quem é que pode participar do Congresso? O Congresso vai acontecer em novembro desse ano. Então, esse programa, essa oportunidade que nós estamos tendo aqui, é o lançamento, né, da divulgação em grande escala do nosso evento. Ele acontece em novembro, nos dias 12, 13 e 14. Então, para você ver, são 3 dias de evento,
três salas de aulas, 3 ambientes de discussão paralelos, é uma grandeza de conteúdo, né? Então, o público-alvo é extremamente interessante, a temática trazida para profissionais de saúde de uma forma ampla, ele é multidisciplinar, né? Então envolve todas as áreas de conhecimento que você possa imaginar em saúde, profissionais, estudantes de graduação, estudantes de pós-graduação e os próprios pacientes e familiares também podem se interessar pela temática e serão muito bem-vindos. Doutora, a gente sabe que nós estamos aqui num finalzinho de mundo. E tudo para nós é tudo muito mais difícil. Onde a gente pensa, quando você fala Amazonas aí fora, todo mundo, Amazônia, tá? Mas nós valorizamos muito pouco as nossas coisas e temos muito poucos recursos. Como é que é gerir esse recurso, já que vocês são bons pesquisadores, mas gerir esse recurso é complicado, né? Eu adorei essa pergunta, dá para a gente conversar só sobre isso, se quiser. Porque assim, primeiro, não é uma correção da sua fala, é um complemento da sua fala. Existe um estigma, né, sobre a Amazônia, como você falou, fim do mundo, finzinho de mundo, mas quando a gente, como pesquisador, né, o que o pesquisador tem como alvo na sua carreira, na sua atividade de rotina? Se debruçar sobre um tema, explorar aquele tema no sentido de trazer conhecimento e no final, a gente chama de colocar a bola no gol, é fazer uma publicação científica para que o mundo veja, para que a comunidade científica, acadêmica, enxergue aquele dado, aquele resultado. E se eu sabe que o mundo quer ver o que vem da Amazônia, então esse valor ele existe sim. Até na escrita desse artigo científico, né, desse produto acadêmico, uma vez até eu estava tendo a tutoria de um grande pesquisador de renome nacional e internacional, ele falou assim, Kátia, está faltando o tempero amazônico no texto. Porque se você fala da Amazônia, da complexidade, da cultura, dos desafios regionais, você tempera para quem está lendo o resultado que você traz muito mais valor, agrega muito mais valor. Então, ainda contribuindo e concordando com a sua fala, às vezes o mundo lá fora dá muito mais valor do que nós mesmos. E eu também queria falar mais uma coisinha, por isso que eu disse, dá para falar muito. Esse estigma de que nós somos pequenos, esse estigma de que nós podemos fazer tão pouco, ele tem que deixar de existir. Porque, por exemplo, vou falar um pouco de um problema de saúde pública que a gente enfrenta, Amazônia, o Brasil como um todo, mas o Amazonas, que é o câncer de colo de útero. Existe um estigma, quase que uma desculpa. Queria deixar para um capítulo à parte, porque eu tenho um trabalho já também para questionar com a senhora e dizer uma coisa, parabéns pela sua gestão também, porque a gente nunca na história, eu fiz 40 anos de programa, e na história de vida do meu programa, eu nunca ouvi falar absolutamente nada da Fundação SECOM, exceto as coisas ruins, os óbitos, as dificuldades, mas boas, coisas de princípio que está crescendo, que está fazendo, que está acontecendo. Então eu também sou uma das pessoas que defende com unhas e dentes a Fundação, porque eu sei que por lá passaram muitos bons profissionais, mas deixaram muito a desejar também. E hoje a gente vê uma gestão transparente. Um centro de pesquisa, isso é fantástico dentro de uma instituição como aquela, que as pessoas não sabem para onde vir, não sabem para quem se dirigir, sempre ficam perdidas e não tem um caminho. Não se pensa. Quando a senhora falou de HPV, do câncer do colo do útero, esse é um assunto que nós vamos falar daqui a pouco. Só vou complementar esse do Congresso e a gente fala. Então assim, eu falo isso porque são temas que nós não podemos deixar de fora da discussão a cada ano. Como eu disse, essa é a 8ª edição do Congresso Pan-Amazônico de Oncologia. Não pode existir um congresso de oncologia sem discutir problemas que são
cernes nossos, né? Como o câncer de colo de útero, por isso que eu vinha falando. E às vezes a gente usa quase que uma desculpa. Olha, a gente tem muito câncer de colo de útero porque a nossa geografia é difícil. É verdade, nossa geografia é difícil. O acesso da comunidade, das pessoas aos serviços, realmente é complexo. Mas isso não pode servir como desculpa mais. Tem que ter mudança política. O senhor falou, tem que ter mudança de postura. Então, sim, a Fundação SECOM tem um papel importante na sociedade, não é de hoje, tem um papel histórico, inclusive nós estamos no mês do aniversário de 51 anos da Fundação SECOM. Tem uma história, tem um legado, tem profissionais incríveis, brilhantes, não é de hoje que a gente tem o centro de pesquisa, mas nós estamos fortes, nós estamos fortalecidos, nós mostramos para que viemos, né? Então, o próprio Congresso Pan-Amazônico de Oncologia é considerado o maior congresso de oncologia da região norte do país. Então, a gente traz, né, grandes nomes para discussão, nomes locais, que são valorosos, nomes nacionais e internacionais. É um congresso internacional, né? Ele tem uma composição internacional. Esse ano a gente está buscando, inclusive, o apoio mesmo, a franquia do nome da Organização Pan-Americana de Saúde. Já fomos indicados para isso, tudo indica que nós vamos conseguir esse apoio para dar visibilidade aos países amazônicos. Daí que vem o nome, sabe? Pan-amazônico são estados e países amazônicos para discutir oncologia. Esse nosso relevo é mundialmente conhecido e a gente vê. Bom, então, doutora, vamos fazer o seguinte. Vamos entrar então na área do HPV, que a gente sabe que vocês receberam, o grupo de pesquisadores receberam aí um elogio bastante grande e um reconhecimento até internacional, né? Queria que a senhora falasse a respeito. Na verdade, assim, nós pesquisadores somos movidos por entusiasmo de trazer conhecimento, de formar pessoas, de deixar legados para outros pesquisadores que venham, outros pesquisadores depois da gente. Então a gente se organiza em forma de grupo de pesquisa. A Fundação SECOM abriga hoje 5 grandes grupos de pesquisa credenciados junto ao CNPq, que tem um reconhecimento. E nós temos o potencial, né, com a nossa formação, mestres, doutores, de buscar recursos financeiros externos. Então, esse de HPV foi uma história interessante, que é uma professora da Universidade Federal do Amazonas, só que lá do campus de Coari, ela me procurou para fazer o seu mestrado e depois hoje ela concluiu o doutorado também. E na época nós idealizamos um estudo que nós fomos atrás de mulheres ribeirinhas da região rural de Coari e oferecemos a elas uma opção de fazer a autocoleta, isto é, o seu exame, a coleta do seu material para o exame de prevenção do câncer de colo de útero. Toda mulher que tem mais de 25 anos sabe o que eu estou falando. Nós somos orientadas a fazer o teste preventivo. E ele é importante, historicamente muito importante no Brasil, mas é um teste que tem limitações técnicas, porque precisa que a coleta tem que ser muito bem feita por um profissional de saúde, preparar um material para fazer o teste Papa Nicolau. Mas o paciente vai ser orientado para fazer isso? Então, essa é a grande diferença. Para fazer esse clássico teste Papa Nicolau, a coleta ser precisa, muito bem executada por um profissional. Porque o teste exige essa qualidade de material importante para a análise, é um teste citológico. A inovação, que não vem só da gente, o mundo já fala, muitos países já adotaram, que o rastreio do câncer de colo de útero passasse a ser por detecção do agente etiológico, que é o HPV. Então, ao invés de olhar o que a célula tinha de diferente, a gente procura o próprio HPV. E para procurar e detectar o HPV, uma amostra autocoletada é suficiente. Portanto, eu detecto o HPV de uma forma muito mais fácil com testes moleculares, né? É uma outra tecnologia, mas a mulher pode fazer autocoleta. O grande salto daí da história é que às vezes a mulher que mora lá numa comunidade de ribeirinha, de difícil acesso, mas tem um agente comunitário, tem um líder comunitário, que não precisa ser profissional da saúde, que ele leva esse material, esse dispositivo de autocoleta, que é como se fosse um cotonete mais compridinho, orienta a mulher que ela vai ali no quartinho dela, no banheiro da escola, onde ela estiver,
da comunidade. E ela faz a sua própria coleta do seu material, entrega fechadinho. Com esse material suficiente, a gente consegue detectar o HPV. Nós fizemos esse estudo com essas mulheres ribeirinhas e a aceitação, a capacidade delas de entender foi incrível. Conseguimos rastrear o HPV e as mulheres que mereceram cuidado, nós fizemos a assistência. Bom, resumindo, foi um projeto lindo, gerou uma publicação internacional, um reconhecimento bem interessante, ganhou um prêmio nacional do SUS pelo Ministério da Saúde. Parabéns, mesmo atrasado, mas parabéns. Mas eu ainda te coloco, a telemedicina não ajudaria a orientar esse povo onde você tivesse um volume maior de pessoas fazendo esse exame? Então, só tocou num ponto importante que eu colocaria mais uma na lista daqueles estigmas, por que tem tanto câncer aqui e tal. Cultura, né? Falta de informação. E aí sim, telemedicina, informação, formar novos profissionais de saúde, que, até corrigindo minha fala, não somente o profissional de saúde, mas aquele agente comunitário, que ele é uma pessoa leiga. Né? E ele, orientado, ele vai poder fazer transformações de uma comunidade. E aí, por videoconferência, telemedicina, se treina equipes a fazer um bom papel de orientação. Então, quebrar alguns paradigmas culturais, talvez essa seja a maior enfrentamento que a gente tenha que ter. Claro que, paralelamente a isso, não adianta a gente rastrear e não tratar. Então, sim, as equipes de saúde locais, regionais, centralizadas, a própria Fundação SECOM, que é um centro de referência, precisa estar preparado para tratar as mulheres que precisam do devido cuidado para evitar que aquela lesão vire um câncer. Doutoras, vamos fazer um intervalo comercial e voltamos em seguida ainda falando de congresso e ainda falando também de HPV. Voltamos já.